Você já sentiu que as pessoas ao seu redor estavam cegas, cegas demais para ver quem você realmente é? Pois agora não tem mais como esconder. A verdade está explodindo na cara deles como tijolos caindo de um prédio em ruínas. Eles finalmente perceberam. Era você. Sempre foi você. Eles riram, duvidaram, ignoraram. Fizeram apostas contra você como se sua derrota fosse garantida. Mas o tempo passou. E hoje, cada passo seu, cada vitória, cada transformação é um soco no orgulho deles. Eles não têm mais onde se esconder. Você saiu da sombra e agora é impossível te ignorar. O universo já escolheu de que lado está. E não é do lado deles. Você sente isso também, não sente? Essa energia que vibra no ar. Ela está falando com você agora. Mas antes de continuar, eu preciso que você declare isso para o universo. Este vídeo não é apenas uma história, é um ritual de ativação. Curta agora, ative o sininho e escreva o número 77 nos comentários. Esse é o seu selo energético. É como dizer em voz alta: eu aceito minha grandeza, eu aceito o que é meu por direito. Não assista de forma passiva, não consuma, se conecte. Eu estou falando com você que sentiu um arrepio só de ver o título. Você sabe que não foi por acaso que esse vídeo chegou até aqui. Não adie, escreva 77 agora mesmo. A contagem regressiva já começou. E o momento que vai mudar tudo na sua vida está se aproximando a cada segundo. Eles não podem mais te parar. E o universo está esperando o seu sim. No silêncio das dúvidas e nas entrelinhas dos olhares que te subestimavam, havia algo que ninguém enxergava. Você. Enquanto te apontavam como o improvável, enquanto zombavam das suas ambições em conversas baixas e sorrisos irônicos, o universo já te reconhecia como aquele que carregava a centelha do improvável, o sopro do impossível. A verdade é que você sempre esteve ali, com uma chama acesa no peito, ignorada por todos que preferiram ver você como mais um. Mas o que ninguém sabia é que aquela chama, silenciosa e constante, era o prenúncio de uma explosão. E agora, essa explosão de grandeza está ecoando na alma de cada um que duvidou. Eles viviam anestesiados pela arrogância de suas próprias certezas, seguros na falsa ideia de que o sucesso é privilégio de poucos escolhidos. Escolhidos por eles, claro. Mas o universo tem seus próprios critérios e raramente ele se curva às opiniões humanas. O impacto não vem apenas do seu sucesso atual, mas da forma como ele contradiz tudo o que eles acreditavam. É como se cada vitória sua fosse uma martelada na parede de mentiras que eles mesmos construíram, tijolo por tijolo, tentando te manter enclausurado num destino comum. Agora, cada conquista sua é um eco ensurdecedor que diz: vocês erraram. O mais cruel e ao mesmo tempo mais poderoso é que você não mudou de repente. Sempre foi você, desde o início, o escolhido. Mas só agora, com tudo à mostra, com o universo te colocando no centro do palco, é que eles estão começando a ver. E o que vem não é apenas alguém que venceu, mas alguém que sempre esteve destinado a vencer. Essa é a dor que mais corrói. Perceber que a verdade esteve diante deles o tempo todo, e eles, cegos por sua arrogância, não foram capazes de enxergar. Houve um tempo em que você caminhava sozinho, cercado por um silêncio cortante. Suas palavras eram desacreditadas, seus sonhos ridicularizados, e sua visão de futuro era tratada como loucura. Mas havia algo que nem mesmo você compreendia totalmente. Uma força invisível que te guiava, uma sincronia misteriosa com algo maior. Quando o mundo ria das suas tentativas, o universo sussurrava certezas. Enquanto eles colecionavam dúvidas sobre você, o destino já alinhava as peças de um plano que te elevaria além de qualquer previsão. É isso que os está destruindo agora. Eles se apegavam às probabilidades, às estatísticas frias, à lógica limitada de quem só enxerga o presente. Mas o universo não trabalha com estatísticas.
Ele trabalha com propósito. E o seu propósito era inquebrantável, mesmo quando os caminhos se tornavam tortuosos, mesmo quando tudo parecia ruir. Eles achavam que te conheciam, achavam que sabiam onde você chegaria, mas só conheciam a superfície, nunca mergulharam na profundidade do seu espírito, e é por isso que estão perplexos agora. O que dói neles não é apenas o seu sucesso. É o fato de que ele estava escrito desde o começo. Você é a prova viva de que a fé, mesmo silenciosa, é mais poderosa do que qualquer crítica em voz alta. O universo sabia. E quando ele começa a revelar esse conhecimento, quando os sinais se tornam impossíveis de ignorar, tudo o que eles podem fazer é assistir, sem controle, sem desculpas, sem volta. Porque o que foi ignorado por tanto tempo agora brilha com uma luz que cega todos os que insistiram em não acreditar. Se esse vídeo está mexendo com você, se cada palavra parece ter sido feita sob medida para o seu momento, então talvez essa não seja apenas uma mensagem, mas um reencontro com a sua verdade. E quando algo nos toca tão profundamente, a forma mais poderosa de reconhecer isso é através da gratidão consciente. Por isso, se este conteúdo te fortaleceu, clareou o seu caminho ou te fez lembrar quem você é de verdade, considere enviar um thanks aqui no YouTube. Sim, você pode apoiar essa missão com $100 ou com qualquer valor que seu coração sentir. Não como pagamento, mas como um ato simbólico de troca energética. Um eu recebi devolvido ao universo em forma de ação. É uma forma de dizer, eu honro essa mensagem, eu me alinho com essa frequência e estou pronto para mais. Clique agora no botão de valeu e envie sua contribuição com intenção. Essa pequena ação pode ser o selo final da sua transformação. Cada passo seu ecoa como um estrondo na consciência daqueles que disseram que você não chegaria lá. Eles assistem incrédulos à sua ascensão, e a cada degrau que você sobe, é como se uma parte da incredulidade deles desmoronasse. Suas vitórias não são apenas vitórias, elas são lembretes brutais de que estavam errados, de que erraram feio. Cada meta alcançada é como um espelho que reflete a pequenez de seus julgamentos, a mesquinhez de suas expectativas. Eles projetaram sobre você os próprios medos, as próprias limitações. Apostaram no seu fracasso porque não conseguiam imaginar um mundo em que você tivesse sucesso e eles não. Era mais fácil acreditar na sua queda do que enfrentar a própria estagnação. Mas você transformou cada tentativa de te parar em impulso. Cada porta fechada virou um novo caminho. Cada risada irônica se transformou em combustível. E agora, suas conquistas são tão gritantes que nem os mais cínicos conseguem ignorar. O mais impressionante é que você nunca buscou vingança. Você apenas seguiu em frente, em silêncio, deixando que os fatos falassem por si. E falaram alto. Tão alto que abafaram os gritos de dúvida e os risos de desprezo. Agora, quem duvidou precisa conviver com a vergonha de ter subestimado a única pessoa que teve coragem de acreditar em si mesma. As palmas que eles nunca bateram agora ecoam, mesmo que em silêncio, no fundo de suas consciências. E isso, mais do que qualquer revanche, é justiça pura. Eles achavam que algumas quedas bastariam, que as primeiras falhas seriam suficientes para te quebrar. Apostaram que você não teria forças para continuar após cada tombo, que se renderia como tantos outros que começaram e pararam no meio do caminho, mas subestimaram a sua essência. Eles não sabiam que dentro de você existia algo que não pode ser ensinado, comprado ou imitado: resiliência. Aquela força silenciosa, quase invisível, que transforma dor em impulso e derrota em renascimento. Você caiu sim, e muitas vezes, mas cada queda foi uma preparação. Cada ferida foi um aviso ao mundo. Ainda não acabou.
Enquanto te assistiam tentando e falhando, mal sabiam que você estava forjando uma armadura. Que cada derrota estava esculpindo uma versão sua mais forte, mais determinada, mais indestrutível. Sua resiliência se tornou tão evidente que agora é impossível ignorá-la. Eles veem, mas não entendem. Porque quem nunca teve coragem de recomeçar não consegue compreender quem nunca desistiu. É isso que mais os abala, perceber que tudo o que jogaram contra você, o desprezo, os obstáculos, os julgamentos, não te parou. Pelo contrário, te fortaleceu. Cada tentativa de te deter se transformou em motivo para continuar. E hoje, essa força que eles não contavam está estampada na sua caminhada, nos seus olhos, na sua postura. Você não precisou provar nada. Sua resiliência provou por você. E agora, tudo o que eles podem fazer é assistir, em silêncio. Porque a força que você construiu no caos é algo que eles jamais terão. Eles olham para você hoje e não conseguem esconder o espanto. O que veem não é mais aquela pessoa frágil, insegura, que hesitava antes de dar um passo. O que está diante deles agora é uma presença que impõe respeito, uma identidade sólida, forjada no fogo da superação. Sua metamorfose é tão profunda que não se trata apenas de uma mudança. É uma ruptura total com o passado. E isso os deixa desconcertados. Eles tentam encaixar você no molde antigo, mas não conseguem. O antigo você já não existe, e o novo é algo que transcende a compreensão deles. Essa transformação não foi superficial. Não foi só uma troca de hábitos, postura ou aparência. Foi interna, visceral, um renascimento silencioso que começou quando você percebeu que ninguém viria te salvar. A força que agora irradia do seu olhar, a firmeza com que você caminha, o silêncio com que enfrenta tudo. Tudo isso foi construído nos bastidores, longe dos holofotes. E agora, quando você surge com toda essa nova energia, eles não sabem como reagir, porque esperavam uma versão sua enfraquecida, quebrada, e o que recebem é alguém inteiro, poderoso, inatingível. É isso que os assusta. A constatação de que você mudou completamente e que eles não participaram desse processo. Você não pediu permissão, não avisou, não implorou por apoio, fez tudo sozinho e agora que você floresceu, estão tentando entender como foram deixados para trás. Mas não há como entender. Porque só compreende esse tipo de transformação quem já enfrentou a própria escuridão e voltou mais forte. E essa força silenciosa, esse novo você que agora ocupa o mundo com tanta autoridade, é algo que palavras não explicam. Apenas impõe respeito. Há algo mais doloroso do que ver alguém alcançar o que você nunca teve coragem de buscar? Sua ascensão, por mais que tenha sido construída com esforço legítimo, virou um espelho. Um reflexo incômodo das escolhas que eles fizeram ou deixaram de fazer. A cada conquista sua, eles não enxergam só o seu mérito, mas a própria covardia. Cada vez que você rompe uma barreira, eles se lembram de todas as vezes que decidiram parar diante da primeira dificuldade. Sua vitória não os inspira, os confronta. E esse confronto é implacável, porque ele não se dá em palavras, mas em comparações silenciosas que eles fazem toda vez que se deparam com sua evolução. Você se tornou um padrão que eles não conseguem atingir, e isso os afeta profundamente. A inveja não vem do que você tem, mas do que você é. Alguém que teve coragem de continuar. Sua luz expõe as sombras que eles preferem manter escondidas, e por mais que tentem desviar o olhar, a verdade já foi revelada. Você seguiu em frente enquanto eles se esconderam atrás de desculpas. O mais cruel e mais justo é que você não fez nada para provocar isso. Você apenas venceu. E vencer nesse mundo já é uma afronta para quem escolheu não tentar. Agora, suas vitórias não são apenas suas. Elas se tornaram um lembrete constante do que eles poderiam ter sido, mas não foram.
E essa percepção não se apaga. Cada vez que você aparece, você desperta neles aquilo que eles tentaram enterrar, o arrependimento. Sua grandeza não precisa ser anunciada. Ela apenas existe e, por existir, destrói as ilusões deles. Durante muito tempo, você viveu em função dos olhares alheios. Moldava suas escolhas para agradar, se policiava para não incomodar e engolia seus próprios desejos com medo de rejeição. Mas isso ficou no passado. A transformação mais brutal e, ao mesmo tempo, mais libertadora foi quando você percebeu que não precisava mais da aprovação de ninguém para existir por inteiro. Foi o dia em que você quebrou as correntes invisíveis que te mantinham acorrentado ao julgamento alheio. E desde então, nada foi como antes. Essa libertação foi silenciosa, mas poderosa. Eles não perceberam no início. Continuaram tentando controlar, opinar, manipular. Mas algo mudou em seu olhar. Você já não reagia da mesma forma. Já não se curvava, já não explicava, já não pedia. Você começou a viver conforme sua própria bússola, seguindo o que fazia sentido para sua alma. E isso os deixou em pânico, porque perceberam que perderam a única coisa que lhes dava sensação de controle, sua necessidade de ser aceito. Agora, você não precisa mais deles. E essa independência é insuportável para quem só se sente poderoso ao controlar os outros. Agora, cada passo seu é uma declaração silenciosa de liberdade. Você não precisa mais da plateia. Caminha mesmo quando ninguém aplaude. E isso é algo que poucos conseguem fazer. Por isso, muitos tentam te puxar de volta, te convencer de que ainda precisa se justificar. Mas você não volta. Você cresceu, rompeu os laços invisíveis e entendeu que o valor verdadeiro não se mede pela aceitação dos outros, mas pela paz que existe em seguir a própria verdade. Isso é o que mais dói neles. Saber que, mesmo sem a aprovação deles, você segue vencendo. Talvez até mais do que nunca. Não há nada mais desestabilizador para quem vive de controle do que ver alguém sendo carregado pelas marés do destino. Você entrou em um fluxo inexplicável, onde tudo começou a se alinhar de forma quase mágica. O que antes parecia impossível, agora simplesmente acontece. Portas se abrem, pessoas certas chegam. O tempo joga a seu favor. E aqueles que te observaram por anos, esperando sua queda, agora encaram a dura realidade. Não há nada que possam fazer para impedir o inevitável. Eles tentam racionalizar, procurar explicações, buscar falhas no seu processo, mas nada disso apaga o fato de que existe algo maior movendo você. É como se uma força invisível estivesse conspirando para que tudo desse certo. E está. O universo respondeu ao seu esforço, à sua fé silenciosa, às escolhas que você fez quando ninguém estava olhando. Agora, enquanto tudo flui para você, eles vivem um colapso interno, porque isso significa que você não está apenas vencendo por mérito. Você está em missão. Está sendo levado por algo que escapa à compreensão comum. E o mais perturbador disso tudo para eles é que, mesmo com todas as tentativas de te derrubar, o que é seu continua vindo. Não há boicote que pare o que é divinamente alinhado. Não há inveja que impeça a chegada do que já está destinado. O universo está te recompensando, e isso desestabiliza todos que se sentem ameaçados pelo seu brilho. Porque não há mais lógica, controle ou manipulação que funcione. Eles estão assistindo à materialização de algo inevitável, imensurável, e isso é o que mais os desespera. Saber que nada que façam pode parar o que foi escrito nas estrelas para você. Eles usaram de tudo, palavras venenosas, sabotagens sutis, armadilhas disfarçadas de conselhos. A cada tentativa de te parar, acreditavam estar vencendo uma batalha invisível. Mas havia algo que eles nunca consideraram, que toda essa pressão, toda essa resistência estava te fortalecendo.
Não sabiam que estavam, na verdade, sendo coautores da sua grandeza. Pensavam que te destruíam, mas estavam apenas lapidando algo muito mais poderoso do que imaginavam. Você aprendeu a transformar cada golpe em impulso. Cada traição virou lição. Cada negação se transformou em oportunidade. O que para muitos seria motivo para desistir, para você foi combustível. Você começou a crescer onde ninguém cresce, florescer em terrenos que todos chamariam de estéreis, e isso para eles é inaceitável. Porque desafia a lógica que eles mesmos construíram, a de que apenas os favorecidos vencem. Mas você é a prova viva de que nada segura alguém determinado o suficiente. Eles queriam te ver tropeçar, mas acabaram testemunhando sua escalada. Tentaram te manter pequeno e acabaram servindo de palco para a sua ascensão. Isso os desconcerta, porque revela que todo o esforço que fizeram para te apagar se voltou contra eles. O plano falhou, e pior, falhou espetacularmente. Agora, cada degrau que você sobe é um lembrete doloroso de que nada, absolutamente nada, foi capaz de te parar. E o mais cruel é que tudo isso poderia ter sido evitado. Eles poderiam ter caminhado ao seu lado, poderiam ter aprendido com sua coragem, se inspirado na sua resistência, mas escolheram o caminho da negação, da inveja, da tentativa de controle. E agora, o que resta a eles é o silêncio amargo de quem percebe que ajudou, mesmo sem querer, a construir o império que você hoje comanda com a cabeça erguida. Existe uma frequência que poucos conhecem, uma vibração que só emana daqueles que vivem com verdade, propósito e coragem. E você, sem saber, começou a emitir essa energia. No início era sutil, mas agora é magnética. Está atraindo pessoas, oportunidades, ideias, situações. Tudo começa a se mover ao seu redor, com uma sincronia quase mística, e quem observa de fora não entende. Parece mágica, mas não é. É alinhamento, é consequência de tudo o que você enfrentou, superou e escolheu ser. As pessoas certas começaram a surgir. Gente que te valoriza sem segundas intenções, que enxerga o seu brilho sem tentar ofuscar. Conexões profundas, parcerias verdadeiras, relações que impulsionam, não drenam. Enquanto isso, eles continuam presos aos mesmos ciclos, com as mesmas caras, os mesmos conflitos. Estão parados e você em constante movimento. Isso os fere mais do que imaginam admitir, porque revela que o problema nunca foi o mundo. Foi sempre a frequência que eles escolheram vibrar. Você, ao contrário, aprendeu a se manter limpo emocionalmente, a cortar laços tóxicos, a proteger sua energia, a dizer não para o que não eleva. E é por isso que o universo te entrega tanto agora. Você virou um ímã para o que é grandioso. As portas se abrem antes mesmo que você as toque. As oportunidades te buscam. As respostas chegam antes das perguntas. Porque você saiu do modo sobrevivência e entrou no fluxo da criação consciente. E agora, quem tenta entender o seu sucesso com lógica falha, porque não se trata de fórmulas prontas, e sim de vibração. Você não está apenas recebendo o melhor da vida, você está se tornando o próprio melhor da vida. E isso é algo que ninguém pode copiar. Só quem vive com integridade energética atrai o que é realmente grande. E você está fazendo isso com uma naturalidade que, para eles, parece impossível. Mas não é. Só é raro. Eles evitavam enxergar, mesmo quando os sinais estavam ali. Mesmo quando sua presença já começava a incomodar, a chamar atenção, a transformar ambientes. Fingiam que não viam, negavam, diminuíam, distorciam. Mas a verdade, como tudo que é real, só pode ser ignorada por um tempo. E agora ela está diante de todos. Você sempre foi o centro da história. Sempre foi o nome que faria sentido no final. Sempre foi você. A revelação não veio com barulho, mas com evidência, com provas, com fatos que ninguém pode apagar.
O que antes era apenas suspeita para alguns, hoje é realidade para todos. E o desconforto cresce, porque essa verdade não apenas te exalta, ela expõe todos os erros de julgamento cometidos contra você. Mostra que te subestimaram, te traíram, te deixaram de lado por puro ego. E agora são obrigados a admitir, mesmo que em silêncio, que estavam errados. É um choque de realidade para quem viveu acreditando que poderia controlar as narrativas. Agora, não há narrativa que esconda sua luz. Ela está forte demais, evidente demais. E tudo que foi tentado contra você só serviu para fortalecer o que já estava escrito. Seu nome, sua presença, sua trajetória, sempre foram as peças centrais desse grande quebra-cabeça. Eles não queriam aceitar, mas a verdade não precisa mais ser aceita. Ela está escancarada. Ignorar você era conveniente. Era confortável para eles manter a ilusão de que você não era uma ameaça, que sua presença era apenas um detalhe irrelevante em um cenário onde apenas eles dominavam os holofotes. Fingir que você não existia lhes dava a sensação de poder, a sensação de que, se não reconhecessem, então você não teria valor. Mas a realidade tem um jeito cruel de se impor. Ela cresce, se impõe, e um dia explode na cara de quem tentou contê-la. Hoje, essa realidade tem nome, tem voz, tem brilho, e é você. Não há mais como fingir. Você se tornou impossível de ser ignorado. Eles tentaram reduzir seu impacto ao silêncio, acreditando que a indiferença era uma arma eficaz. Mas o que eles nunca entenderam é que o verdadeiro poder não precisa de validação para crescer. Ele cresce no subterrâneo, nas madrugadas em silêncio, nos dias de dor onde ninguém vê. Você cresceu exatamente nesses momentos. Enquanto eles escolhiam o desprezo, você escolhia a persistência. Enquanto te silenciavam, você aprendia a se ouvir. E agora, o que floresceu disso tudo é tão grandioso que não há mais espaço para a omissão. Você não cabe mais no lugar onde tentaram te esconder. Hoje, sua presença fala antes mesmo que você diga qualquer palavra. Sua energia antecede sua chegada. Sua história se espalha como fogo, inflamando pensamentos, conversas e consciências. Os mesmos que antes cruzavam os braços ao te ver, agora cochicham seu nome. Falam sobre você com a boca apertada e o ego ferido. Alguns tentam suavizar, fingir surpresa, como se sua ascensão fosse um acaso. Mas no fundo, todos sabem. Foi escolha, foi garra, foi consistência. E cada passo seu, hoje, é um lembrete gritante de tudo que eles escolheram ignorar. E perderam a chance de apoiar quando ainda podiam. E o mais impactante é que agora não há volta. Você não é mais alguém tentando ser visto. Você é alguém que precisa ser notado. A indiferença que antes te feriu, agora não os protege mais. Ao contrário, os expõe. Porque ignorar você agora não é mais desprezo. É burrice, é cegueira seletiva, e essa cegueira está cobrando um preço. Enquanto você constrói, cresce e influencia, eles apenas observam, silenciosos, frustrados, amargos, porque perderam o controle, perderam o privilégio de escolher quando te reconhecer. Agora são obrigados a aceitar que você é presença dominante, inevitável. Você não apenas venceu, você se tornou inapagável.